Essa é a última parte do vídeo, irmãos. Não lembro qual parte que é, mas é a última. Irmãos, como que eu cheguei a essas conclusões? Vocês vão ver que está tudo ligado, tudo relacionado. Eu quero dar essas explicações nesses vídeos, porque são os vídeos que serão mais assistidos e eu quero que as pessoas vejam isso. Alguns meses atrás, eu fiz a proposta para os irmãos de contribuírem no canal. A proposta ela é uma oferta voluntária. Isso não tem problema nenhum com as escrituras. Eu conheço muito bem o que seria comercializar a palavra de Deus e o que seria comercializar o evangelho, sabe, vender a palavra. Eu conheço tudo isso, já expliquei para vocês naqueles vídeos que eu costumo deixar no link de alguns comentários fixos, descrição, eu deixo para vocês saberem sobre isso. Então propus uma oferta voluntária para que eu pudesse ir para o Brasil. Falei dos números de inscritos, fiz um cálculo mais ou menos. Os irmãos iriam ver que se os irmãos ajudassem com pouco, eu poderia estar livre, poderia não precisar estar nesse sofrimento dessa grande Babilônia. Eu sei que todos precisam trabalhar, isso não tem discussão, mas todos precisam pregar a palavra de Deus. Todos estão dispostos? Todos precisam se esforçar, ler durante horas, tirar tempo de oração. Depois que você quer estudar, e o que você vai fazer com tudo isso? Você tem que gravar, você tem que editar, você tem que postar. A sua vida não pode ter todos os lazeres, você não pode viver como todos os outros vivem. Todos estão dispostos a isso? Então, por isso que existem as ofertas voluntárias. Existem pessoas que Deus levanta, dá entendimento. Ele quer dar para todos, mas todos não estão dispostos. Muitas pessoas, muitos irmãos estão dispostos a ir no YouTube e estudar a palavra. Sim. Não é ruim isso daí. Mas isso não é o trabalho para o reino de Cristo. Muitos cristãos estão dispostos em viajar, em queimar carne, em viver os lazeres. Mas o mundo está aí, sendo seduzido, enganado. Se manifestar a marca da besta agora, o que acontece? Os pré-tribulacionistas não têm que se preocupar. Eles vão ser arrebatados antes, né? Deixa eles nesse devaneio. Mas e os que têm razão na palavra de Deus? E os que estão acordados? E os pós-tribulacionistas? Não que seja alguma coisa demais ser pós-tribulacionista. Mas esse ponto é a verdade. E eles? Vão todos morrer? Estão todos presos no sistema. Todos dependem do sistema. Você fala, eu dependo de Deus, mas todos dependem do sistema. Se você não pode comprar e nem vender, você não bota gasolina no carro, você vai trabalhar com o quê? O seu trabalho todo é monitorado pelo sistema. A única coisa que você sabe fazer é seguir o que o mundo diz que nós temos que fazer. Deus vai mudar isso, irmãos. Ou senão todos morrerão. Os que receberem a marca não podem comprar e nem vender. O que você vai fazer da vida? Se manifestar a marca agora? Mas a palavra fala que nem todos vão morrer. O que vai acontecer então com esses que não aceitaram a marca? Vai ter um milagre que eles vão ficar 3 anos e meio sem comer e sem beber? Aonde eles vão estar? Então é preciso que Deus levante homens para despertar isso no povo, para fazerem eles acordarem. O diabo está fazendo tudo certinho, irmãos. Tem cristãos que dizem, estou acordado. Não está dormindo. Então, tudo isso, por que eu estou falando tudo isso? Porque a minha vida está entregue para o ensino da palavra. Não tem como você estar preso, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz, e você ensinar a palavra. Você vai ficar com a mente limitada. Você vai ser bombardeado. Você vai ter um ensino, sim, mas um ensino que não liberta. Você vai fazer parte de uma denominação, de um sistema, vão cultuar a Deus ali entre eles. Isso nunca vai se espalhar e contagiar o mundo. Deus precisa acordar o seu povo. E essas pessoas têm que aprender. Essas pessoas que vão ter a ajuda dos irmãos vão precisar aprender a viver mais humildemente. Vão aprender a não estarem nos prazeres da vida. Não que seja pecado. Não é pecado você
sair, viajar, queimar carne, e vai para lá e vai para cá, e reclama do mundo, mas está sempre viajando. Reclama da vida, mas está sempre fazendo algo que tem a ver com o mundo. Esse não é o que Deus quer para o seu povo, pode ter certeza. Então, irmãos, as ajudas que os irmãos me deram, as contribuições, elas me ajudaram. Porque aqui no Japão foi uma luta, mas uma luta para eu conseguir um trabalho só de dia. E eu não consegui ainda. Você pode até conseguir ficar 1 hora da sua casa. É um trabalho, irmãos, que se você chega no local, vocês vão falar, cheguei no inferno. Aqui é o inferno, vocês vão falar. E eu estou num país de primeiro mundo. Irmãos, a Revolução Industrial, que os professores nos ensinam que começou em 1800, e são professores ótimos, tremendos, por isso que eu vou deixar o link na descrição também desse vídeo. E você precisa estudar sobre a Revolução Industrial. Nós precisamos ter habilidade para construir o mundo está aqui, né? Nós precisamos fazer as pessoas acordarem para enxergar esse mundo, desconstruir o mundo e construir ele novamente, para as pessoas entenderem o que é esse mundo. E a Revolução Industrial colocou pessoas debaixo de uma escravidão terrível. Os professores falam quantas pessoas escravas do sistema, a burguesia começa a reinar. Mesmo com o rei reinando, a burguesia reinava. Agora os homens começam a produzir, e as pessoas que têm dinheiro têm os maquinários, e as pessoas que não têm dinheiro, a única coisa que têm são as forças das suas mãos. E elas vão ser empurradas a trabalhar em grandes horários para receberem salário curtos, pequenininhos. Vão ficando alienadas, só vão trabalhar e não tem tempo para nada. Isso são resultados da Revolução Industrial, que Deus está falando lá em Apocalipse 18. Isso é passado? Não. Eu vivo, né? Se eu continuar aqui, eu continuarei vivendo. Vivo isso aqui no Japão, no país de primeiro mundo. Pessoas vivem em outros países. Não são todos que estão assim. Tem pessoas que foram iludidas pela vaidade. O diabo ele tem várias cartas, várias maneiras de prender as pessoas. Então foi um sacrifício para conseguir um trabalho só de dia. Mas aí as portas todas se fecharam. Então eu conheci um irmão, mora em Santa Catarina. Esse irmão, ele vai financiar as coisas que eu preciso para ir para o Brasil. Ele vai pagar minha passagem, ele vai pagar as coisas que são necessárias aqui para eu me desligar do país. E eu vou estar indo para o Brasil, irmãos. Isso é resposta de oração de muitos irmãos. Entende? Não é pelas ofertas dos irmãos que eu estou indo para o Brasil. Infelizmente, se fosse pelas ofertas, eu não poderia nem pagar a passagem. Não quer dizer que as ofertas não me ajudaram. Elas me ajudaram. Eu pude aqui me manter, fazer algumas coisas. E elas me ajudarão muito mais no Brasil. Muito mais. Porque aqui ainda, querendo ou não, tem trabalho, né? No Brasil, as pessoas ainda, elas imploram por um trabalho. Eu conheço as condições do Brasil. Mas as pessoas não estão aqui para saber como é aqui o Japão. Lá no Brasil, quantos feriados, quantas folgas. Meu Deus, é uma coisa de outro mundo. Tem folga, tem feriado, e tem dia disso, dia daquilo e dia daquilo. E as pessoas, mesmo sem dinheiro, estão viajando, estão queimando carne. Aqui no Japão, não. Não é assim, não. Você pode ter seu carro, seu celular, mas você vai pagar caro para isso, para sustentar tudo isso. E não tem essa de ficar viajando para lá e para cá, e tudo isso de folga, de feriado, e dia disso e dia daquilo. Não tem não, irmãos. Essa é a realidade do Japão. E cada vez os impostos ficam mais caros, você recebe menos e o governo pega mais de você. Isso é claro para quem vive aqui no Japão, pôde presenciar isso, essa mudança em alguns anos. O governo está até diminuindo o visto de quem não paga os impostos. As pessoas do Brasil não sabem nada aqui do Japão. Só quem viveu e trabalhou aqui. Então você tem que trabalhar 2 turnos. Satanás já começa a bombardear a sua cabeça aí, que você não tem mais paz. Pessoa que trabalha 2 turnos não tem paz. Começa a doença de bipolaridade, come mal, dorme mal. A pessoa começa a mudar os seus hábitos, começam a ter reações que outras pessoas que estão acordadas observam. Tudo porque começa a trocar os horários. E o trabalho só à noite também tem efeitos
negativos, trabalha 2 turnos, pior ainda. E a maioria dos trabalhos do Japão são 2 turnos. Uma semana de dia, uma semana à noite, uma semana de dia, uma semana à noite. E trabalha e faz hora extra e trabalha de sábado. A pessoa não sabe mais o que é comer, não sabe mais o que é dormir. Vive um zumbi, que nem um celular, ou seja, não tem ouvido para nada, nem para as coisas naturais do mundo, nem para as coisas da natureza. A pessoa já está desconectada da natureza e está toda no mundo virtual. Já é um zumbi e ela não sabe, ela não consegue ver isso. Não precisa ter espiritualidade da Bíblia para compreender isso. Tem pessoas que cuidam da sua saúde, tem nutricionistas importantíssimos aí no YouTube, eu aprendo muito com eles, pessoas que cuidam da sua saúde, que estudam as coisas da biologia da vida, e conseguem olhar para esse mundo e ver que não tem algo, que esse mundo não está normal, não tem algo de estranho nesse mundo, e eles sabem muito bem o que é. É a Revolução Industrial, o corre-corre, as conquistas, as sugestões das mídias, dos comerciais, as mentiras, as manipulações da TV. Pessoas que não têm inteligência bíblica, inteligência espiritual do céu. Só por estarem mais conectados com a natureza se tornam um ser humano melhor. Nós estamos conectados com a natureza, mas o mundo virtual nos desconectou. Quem sabe mais o que é pôr do sol? Quem sabe mais o que é pôr do sol? Quem toma sol corretamente? Poderoso antioxidante que Deus criou de graça. Quem coloca o pé no chão? Não. É só celular, internet, WhatsApp, YouTube, Instagram, vaidade. É só isso o mundo. Terrível, né? Mas, irmãos, Deus abriu essa porta para mim. Eu posso ir para o Brasil agora, estar mais perto dos irmãos. Então, esse irmão Daniel é o irmão que Deus usou, que está usando, que me usando para me levar para o Brasil. Eu vou morar em Santa Catarina, eu vou trabalhar com ele lá, eu vou ajudar ele, ele vai me ajudar. E eu vou ter uma vida mais perto da natureza, uma vida mais simples, mas é uma vida que Deus quer para todo aquele que estuda a palavra dele. Pretendo estar dormindo todo dia 10 horas da noite, já está dormindo, 9 horas longe da internet. Ele mesmo já faz questão de desligar o Wi-Fi às 9. Isso é a vida que Deus fez para o homem. E ainda Deus não pensava em tecnologia, né, irmãos? Não ou seja, Deus sabia, previa tudo, mas não era essa a vontade de Deus. Precisamos dela hoje, mas temos que usá-la de maneira inteligente. Então, irmãos, comunicando vocês essas questões. Estou indo para o Brasil. Se Deus quiser, dia 19 eu já vou estar no Brasil. Agradeço as orações dos irmãos, as contribuições, me ajudaram aqui, continuarão me ajudando no Brasil. E queria comunicar isso para vocês. E foi justamente com esse irmão que, somando as ideias, essa parte de Apocalipse 11, 12, 13 me foi acrescentada. Então a gente começou a conversar, construímos as coisas. Aí comuniquei isso para o irmão Israel, para o irmão Pedro, e eles entenderam. Agora eles estão acrescentando, já começaram a acrescentar coisas no assunto. E aí Deus escancarou a porta da revelação. Tudo isso que eu estou falando para vocês agora, que eu vou continuar falando, que eu falei no vídeo da Grande Babilônia, não foi só eu que meditei. Foi o irmão Daniel me passou para mim essa parte. Eu sei que é uma parte que está aí meio distorcida no YouTube, né? Tem pessoas aí praticamente mensageiros da serpente que estão falando isso, justamente isso, mas a vida da pessoa é uma negação. Ou seja, nem tudo que é teoria que a gente vê como teoria de conspiração é teoria da conspiração. Tem coisas que sim, mas tem coisas que não. Nós temos que ter um bom filtro, temos que colocar tudo isso nos profetas e basear tudo isso nos profetas. E tem como fazer isso. Eu consegui. Então Deus, com certeza, Ele vai ter muita coisa para acrescentar para a gente. Tá bom, irmãos? Tudo isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço mais uma vez todos os irmãos que contribuíram, até com mais do que eu propus para os irmãos. Deus viu tudo isso e Ele respondeu às nossas orações. Tá bom? Fiquem todos na paz de Cristo, Deus abençoe e até os próximos vídeos. O próximo que eu quero gravar será sobre Apocalipse 12, relacionado com esse, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.